Meus amores, que delícia poder estar aqui com você e poder também já te agradecer por você poder estar aqui comigo. Você que passa por aqui agora, eu sou Eliana Tessitori, consteladora familiar, fisioterapeuta, terapeuta integrativa e mestre em enfermagem psiquiátrica. Nesses vídeos a gente está falando sobre as 5 principais feridas emocionais que podem estar em todos nós, que são a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça e a traição. Volta nos vídeos anteriores que você vai ter um monte de informações e hoje a gente vai falar realmente de abandono e da máscara do abandono. A máscara é o meio que a gente alcança para a gente se proteger, para não ver o que realmente nos dói. Bom, no caso do abandono, a nossa máscara será a dependência emocional. Quem se sentiu abandonado não quer mais isso para si. E o seu maior medo, então, o seu pânico é de estar sozinho. Então, é aquela pessoa que não pode ficar sem um relacionamento, não pode ficar sem uma ocupação, não pode ficar consigo mesma, porque vai encontrar a sua solidão, que é aquilo que ela não suporta ver. E como que isso pode aparecer? Pode aparecer na nossa tenra infância, quando, por exemplo, se eu fico de férias na casa de uns avós que seja, e eu acho que meus pais me abandonaram, que eles não vão voltar. A criança, ela não tem esse discernimento. Ou então ela tem, em especial com o sexo oposto, então eu sou menina, se o meu pai não se comunica comigo. Se ele não se comunica, se ele não fala comigo, se ele não demonstra de alguma forma o amor dele, o valor que ele me dá, eu me sinto abandonada. Tem também no caso de morte, se meu pai e minha mãe morrem, eu me sinto abandonada. A criança, então, ela pode ter sido abandonada de fato, quando, por exemplo, ela não teve uma provisão de alimento físico mesmo, ou de afeto. Essas são condições que vão colocando a gente numa situação de abandono e vulnerabilidade. No meu corpo físico, eu vou ter um corpo esguio e flácido, porque eu não tenho essa importância de... É um caso diferente da rejeição, onde eu quero sumir. Eu quero sumir, eu contraio o meu corpo, então eu tenho um tônus forte e pequenininho, porque eu não tenho o direito de existir. A pessoa que se sente abandonada, não, ela não tem força para ficar ereta, então são pessoas que têm mais uma postura mais curvadas. Isso tudo que a gente conversa, de um modo geral, para a gente poder ter uma autoobservação. E às vezes a gente tem um percentual de uma ferida, outro percentual de outra, ou não tem aquela ferida e tem outra, ou ela aparece de uma outra maneira. Eu estou colocando isso aqui para você não sair por aí se classificando ou classificando alguém, mas é um aumento de consciência para você poder chegar mais perto do seu eu natural. Se você não chegar perto do seu eu natural, a vida que quer chegar não tem como entrar, porque você fica vivendo uma máscara. Se o meu maior medo, o meu pânico é estar sozinha, eu vou pagar qualquer preço para estar com alguém. E vou ter uma palavra insuportável, que é deixar. Eu não posso deixar ninguém. Eu não posso... Sabe quando você não quer largar o osso? Porque você vai ficar sem o osso, mesmo que tenha um outro que você queira. Então são pessoas que às vezes têm um outro trabalho que gostaria de fazer, mas não larga aquele, porque o deixar é algo muito pesado, porque ela sente como um abandono, se ela sente como um abandono, entra em contato com a ferida que ela não suporta ver. Num relacionamento também, são pessoas que têm muita dificuldade de encerrar ciclos, ou que ficam, por exemplo, em relacionamentos abusivos para não estar só. Muita gente, é muito comum nas constelações eu receber pessoas que têm medo de ficar sozinhos e não querem olhar para certas situações
Porque se tiver que tomar uma atitude de encerramento de ciclo, não consegue. Por quê? Porque está entrelaçado lá atrás no que aconteceu com ela. E a gente vai ver e vai reorganizar tudo isso, colocar as coisas no seu devido lugar. Quando eu pago qualquer preço para não ficar só, então eu vou também manipular. E que são pessoas manipuladoras. E que elas, pode ser que também eu arrume uma doença ou outra, especialmente aquelas doenças incuráveis, para que eu seja vista e não seja abandonada. Então eu não consigo resolver uma coisa sozinha, eu preciso sempre estar atrelada a alguém. E quando esse alguém não está comigo, eu me sinto vitimada. Isso acontece com você? Se acontece com alguém que não é você, não vai funcionar você querer modificar essa pessoa, porque ela muito provavelmente não enxerga isso. Agora, a pessoa que se sente realmente abandonada, ela pode ter riscos de um rompimento psíquico, ela pode ter um risco de suicídio, porque ela vai estar atrelada a doenças graves. Quando ela guarda esse ódio, por exemplo, essa raiva que ela acaba tendo de si mesma, porque não suporta a si mesma, ela não se valoriza. E esse rancor de si mesma pode gerar um câncer, por exemplo. As doenças relacionadas a eu ocupar o meu lugar também podem estar relacionadas com essa sensação de abandono. Por exemplo, a bronquite. A bronquite nos florais de Bach, tem o seguinte perfil: que lugar que eu ocupo no mundo? Quando eu tenho medo de olhar para mim e olhar para o meu lugar sozinha, eu posso desenvolver doenças respiratórias, como a asma, como a bronquite. Mas essa pessoa também ela pode se sobrecarregar para ter uma companhia. Ela pode querer resolver os problemas de todas as pessoas ou de alguém. Ela se sobrecarrega, por isso também a postura da cifose. Não é quem tem cifose é que foi abandonado. Vamos lembrar lá da classificação. Mas é uma correlação. Aquela pessoa que, quando fica em pé, ela tem dificuldade de ficar no seu eixo. Então, ela está sempre encostada em algum lugar, ela está num pilar, ela está de braço dado com alguém e assim por diante. Mas a gente tem como olhar isso ponto a ponto, ir lá na nossa criança, na nossa adolescência, para entrar nas verdadeiras razões, porque pode ser até uma distorção. Tem um post que eu coloquei há muito tempo atrás, que era um garotinho falando assim: ah, mamãe, se você tivesse me avisado que você só ia buscar a mamadeira, porque às vezes para o bebê, quando a mãe sai de cena e vai, por exemplo, buscar a mamadeira, ele se sentiu abandonado. Então, vamos voltar a falar aqui, que não é tão importante o que nos aconteceu, mas o que a gente fez com o que houve conosco. Próximo encontro, a gente vai falar sobre humilhação. Vem pra cá. Olha no YouTube, me segue no Instagram também. Um beijo, meus amores. Muito obrigada.